Oi, pessoal! Vamos continuar com o assunto que a gente trabalhou na live e nós paramos na pergunta número 8, então a gente segue da 9, sobre os ácidos nucleicos, só para relembrá-los. Então a pergunta número 9 diz o seguinte: o glicídio presente no RNA é o que é glicídio, né? Glicídio é o açúcar presente lá na pentose do RNA, do ácido ribonucleico. Qual é que é a resposta então da número 9? É desoxirribose? Não, né? Desoxi é lá no DNA. Ribose é o que de fato caracteriza o glicídio do RNA. Então a 9, a correta é a letra B. Continuando, quais são as principais diferenças entre os ácidos DNA e RNA? Então, já que a gente trabalhou aí 9 questões sobre eles dois, né? Sobre esses dois ácidos nucleicos, nosso material genético. As diferenças elas se encontram em várias partes, tanto nas pentoses, quanto nas bases, quanto na sua própria estrutura, uma vez que o RNA, por exemplo, tem uma cadeia só de nucleotídeos, enquanto o DNA tem duas. As enzimas envolvidas também, a sua origem, né? Enquanto o DNA é a partir da replicação, que eu tenho esse material genético, e RNA a partir da transcrição. As enzimas que sintetizam também são diferentes e a própria função, uma vez que o DNA ele tem aí a informação genética. Lembram? É a nossa receita, é o nosso livro de receitas para se produzir determinados tipos de proteínas. Então, dentro da minha molécula de DNA, eu tenho cerca de aproximadamente 25 mil genes e cada um se incumbe de produzir ou uma ou mais proteínas, dependendo da maneira como os exons vão se ligar aí, né? Vão se rearranjar. Enquanto o RNA, não. O RNA é quem vai comandar a situação informada pelo DNA. Então, o RNA ele vai produzir as proteínas de acordo com as informações que ele for lá nas moléculas nossas, pensando no ser humano, 46 moléculas de DNA, conforme os genes que o RNA vai dispor aí para se obter a informação, ele vai produzir as determinadas proteínas. Aqui então, mais umas imagens para vocês entenderem e relembrarem, na verdade, né, quais são as principais diferenças entre um ácido nucleico do outro. As bases nitrogenadas, onde no RNA eu sempre vou encontrar uracila, nunca timina, nunca é muito forte, né? Mas até hoje a evolução não trabalhou ainda em cima do RNA para estar modificando uracila por timina ou vice-versa, ou então acrescentando mais alguma coisa ou tirando outra. Por enquanto, RNA tem essas bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina, uracila, enquanto que o DNA, no lugar da uracila, é a timina. Uma cadeia de nucleotídeos, duas cadeias em espiral. Então, aqui algumas das diferenças entre um tipo de ácido nucleico de outro. Agora vamos seguir porque são exercícios mais voltados para funcionalidade, digamos assim, entre esses dois ácidos, né? E a pergunta número 10 diz o seguinte: considere as alternativas a seguir para responder as questões 10 e 11. Então eu tenho aquelas alternativas ali: letra A, duplicação gênica, letra B, permutação gênica, letra C, tradução gênica e letra D, transcrição gênica. A pergunta é: qual é o nome do processo de síntese de RNA a partir do DNA? O que é então? Vamos pensar aí. Muito bem, quem respondeu letra D, transcrição gênica, é o que a gente estava comentando antes, né? Eu tenho RNA a partir do quê? Qual é como é que ele existe, né? Ele vem aí a partir da transcrição gênica. Parabéns para quem acertou. Bom, gente, a gente chega num ponto sobre o dogma central da biologia molecular. Por que dogma, né? Dogma é meio que um fluxo de informações, é como o fluxo percorre. No sentido da sua descoberta lá por Crick,
que disse, né, que a informação não pode percorrer o inverso, ou seja, ele afirmou, a ciência afirmou e carimbou essa afirmação de que seria verdadeiro, uma vez que eu tenho a partir do DNA a transcrição para RNA e o RNA fazendo a tradução para a proteína desta informação proveniente do DNA. Então, aqui, enquanto o DNA armazena as informações, o RNA ele faz esse meio de campo sendo mensageiro e a proteína, que é o seu produto final, exerce as funções celulares. Esse é o dogma central da biologia. Era um dogma, né? Hoje não mais. Dogma como sendo algo certo e indiscutível, que naquela época realmente seria o que Francis Crick disse, né? Que a informação não pode percorrer o inverso, ou seja, não consigo fazer DNA, por exemplo, a partir de RNA ou a proteína voltar a ser. Então, hoje sabe-se que existem enzimas chamadas, por exemplo, transcriptase reversa, que são capazes de sintetizar DNA a partir de quem? De RNA. Então é assim, a ciência ela anda conforme os fatos, ela anda conforme as descobertas, ela anda conforme o teste das hipóteses. E ainda bem que nós temos isso, né, a nosso favor. E o ser humano só avança tendo essas indagações, né, essa maneira como a ciência trabalha. Onde eu não tenho tudo como sendo verdade. É verdadeiro até que se prove o contrário. Bom, pergunta número 11. Ainda naquela intenção ali da 10, como se chama o processo de síntese de um polipeptídeo a partir de uma informação codificada na sequência de bases do RNA? Olha, a pergunta agora é um pouco diferente, né? Então, para quem respondeu a letra C, ou seja, tradução gênica, é o que de fato representa essa pergunta, tá? Então, a número 11 é a letra C, é fazer tradução daquilo que se obteve como sendo uma informação primária a partir do DNA. Aí está, eu tenho a molécula de DNA, eu tenho a sua replicação, que seria a sua origem, lógico, a transcrição para um ácido chamado RNA e a partir dessa informação, lógico, com outros atributos, outras ferramentas, eu tenho a tradução para uma proteína. Número 12. A polimerase do RNA é uma enzima que... Então, o que é a polimerase do RNA? O nome já está dizendo, né? Ela vai criar, ela vai sintetizar, produzir um RNA a partir do DNA. Isso a gente já viu também lá na live, para quem assistiu, né? Os poucos alunos, infelizmente. Então, a pergunta de número 12, a correta é a letra C. Sintetize RNA. Polimerase é isso, ela vai sintetizar RNA a partir da molécula, lógico, de DNA. Número 13, agora a gente tem que considerar essas 4 aqui para responder da 13 a 16. Qual é o polinucleotídeo, ou seja, muitos nucleotídeos, que possui a informação para a proteína a ser produzida na tradução gênica? Olha, tá linkando polinucleotídeo com tradução gênica. E aí, qual é que é? Super fácil, né, pessoal? Falamos dele em muitos momentos. RNA mensageiro. 13, letra B. Agora, como se chama a molécula responsável pela condução dos aminoácidos até o local da transcrição gênica? Muitos de vocês sabem que eu tenho toda uma situação dentro da minha célula, né? Estando aqui nessa imagem, eu tenho o DNA como estando dentro do núcleo celular. Ele, por ser uma molécula grande e estável, ele não sai do núcleo, ele fica lá bonitinho, só esperando quem? O RNA entrar pelos poros do núcleo para fazer a leitura do que se quer ali para a célula, né? O corpo exige, o RNA vai lá e faz o trabalho acontecer. E o DNA está lá, exposto, com a sua fita aberta, pronta para ser lida. Isso no núcleo celular. O RNA vai até o DNA no núcleo e faz a leitura. Quando o RNA possuir a leitura, quando os exons, né, os introns forem saindo e os exons são os que ficarem, ele tem o transcrito final que nós dizemos.
A partir deste, então, é que sai dos poros e vem para onde? Para o citoplasma da célula, para aí sim, neste local, fazer a tradução, junto com quem? Por intermédio de quem? Aí nós voltamos lá na número 14. Olha aqui, quem é a cereja do bolo da vez? Os ribossomos, a sua subunidade menor, juntamente com a maior, e claro, RNA transportador trazendo o quê? Os aminoácidos disponíveis para que a leitura possa ser finalizada, ou seja, traduzida em uma proteína, na medida em que vão sendo colocados, inseridos, de acordo com o anticódon aqui do RNA transportador, os aminoácidos que vão ser aí incorporados na definitiva proteína. Então, quer dizer, como é que chama essa molécula que é responsável por conduzir, trazer esses aminoácidos aqui, essas bolinhas, cada uma delas representando um tipo de aminoácido? Quem é que faz com que os aminoácidos cheguem até o local da transcrição gênica? Qual é a resposta, então? Transportador, claro, por isso o nome. O RNA transportador é quem transporta, de fato, os aminoácidos para os ribossomos, aqui nos sítios do ribossomo, para poder fazer com que a síntese, de fato, a tradução ocorra. Tradução do quê? Tradução do código, dos códons que estão presentes aqui no RNA mensageiro como base. Ainda seguindo esse mesmo raciocínio, pergunta número 15. Como se denomina a estrutura constituída por proteína e ácido nucleico que dá suporte e catalisa a síntese de proteína nas células vivas? Ou seja, o que é catalisar, né? Catalisar é estimular, na medida em que há um agente catalisador ali no meio, o processo ocorre. Então, quem é que dá suporte e que de fato faz com que aconteça a síntese da proteína aí nessas nossas células vivas? Quem respondeu que é o ribossomo acertou. Ele é o grande catalisador, é ele que, por conta própria, se ele estiver presente, ele vai estimular, ele vai incentivar, ele vai fazer com que a tradução ocorra de fato. Bom, número 16. Nessa mesma leva de raciocínios, qual é o polinucleotídeo que, associado a proteínas, forma as partículas citoplasmáticas, ou seja, os campos, né, onde ocorre a tradução gênica? E aí? Quem colocou letra C, RNA ribossômico, está correto, acertou. Então, o RNA ribossômico, de fato, é quem vai aí fazer com que as coisas sejam montadas para que, de fato, a tradução gênica ocorra. Número 17. Aqui, pessoal, existem 4 possibilidades para a gente utilizar como base para responder da 17 a 19. Mas eu senti falta de um fatorzinho a mais aqui. E aí vocês podem acrescentar como sendo letra E, códon, tá? Porque depois a gente vai entender melhor. Então, número 17. Como se denomina o sistema de correspondência entre trincas de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, ou seja, as informações que ele obteve lá do DNA, as suas trincas, por conta aí da leitura do gene contido lá no DNA, e aminoácidos na proteína? Como é que se dá essa correspondência entre essas trincas do mensageiro e os aminoácidos que vão constar lá na determinada proteína? Número 17. Quem respondeu que é código genético, acertou. Essas trincas todas que nós conhecemos hoje e que tem ligação desde a molécula de DNA até a estrutura final, o produto final, que é a proteína. Então, há uma sequência lógica, desde o gene presente lá no DNA até a sua proteína, né? O seu produto final. Então, aqui é o código genético e ele possui aí códons que aparecem no RNA mensageiro.
Então, nós temos vários códons que vão chegar a um tipo de aminoácido, sendo que 3 deles, UGA, UA, UAG, eu tenho como os códons de paralisação. E o AUG, sempre a metionina AUG, vai dar início, vai dar o start para poder fazer com que a tradução realmente seja efetivada. Então aqui, pessoal, é realmente o código genético. E aí quando nós voltamos na pergunta, então como se denomina o sistema de correspondência entre essas trincas de bases nitrogenadas do mensageiro até o aminoácido da proteína, de fato, é o código genético que se encarrega disso. Número 18, a penúltima pergunta. Qual é o nome de cada trinca de bases do mensageiro que determina a incorporação de um aminoácido lá na cadeia polipeptídica em formação? Ou seja, lá na proteína que está sendo formada. Então, qual é o nome de cada uma dessas trincas que tem no mensageiro? Por isso que a professora acrescentou a letra E com códon como resposta, porque na verdade eu acho que por um erro do próprio livro, eles não colocaram essa como sendo a resposta verdadeira. Então, a 18, pessoal, a resposta correta é códon, porque o RNA mensageiro possui o códon e o RNA transportador, ele vai possuir o anticódon, tá? Isso lá no ribossomo para produzir a proteína, para agregação dos aminoácidos. Então, a questão número 18, ela traz o códon como sendo resposta. O que é códon? É o trio de base nitrogenada do mensageiro. E aí, para cada trio, entra um aminoácido na proteína, né? Então, eles codificam aminoácidos específicos. Aminoácidos aqui está abreviado AA, aminoácido, tá? Então, aqui eu tenho a sequência lógica de códons. Eu tenho o códon de iniciação, AUG, sempre será uma metionina, lembram lá no código genético? AUG sempre vai ser um códon de iniciação, essa trinca sempre vai iniciar o processo e essa vai parar. Então, um gene inicia com essa trinca e o mesmo gene vai ter o seu término quando o RNA mensageiro encontrar essas, uma ou duas, ou essa aqui, essa trinquinha aqui. Então, o gene começa com metionina e termina aí com ou a tirosina ou a cisteína, o triptofano, que são exemplos de aminoácidos. Então, pessoal, aqui eu tenho um códon de iniciação, eu tenho outros códons que vão determinar tipos de aminoácidos diferentes. Por exemplo, eu tenho o UGC. Se eu for olhar no meu código genético, o que é o UGC? U como sendo primeira base, G como sendo a segunda base, o GC. E o C como sendo a minha terceira base do códon. Então, o GC codifica para uma cisteína. Esse aqui é um aminoácido cisteína, que vai ser incorporado por conta da leitura deste códon. Então, pessoal, aqui seria incorporada uma cisteína. Aqui vai ser incorporado outro aminoácido, aqui outro, e esse não incorpora nada. Muito pelo contrário, ele vai dizer que está na hora de parar. O gene, ele para aqui, né? O meu transcrito, que é primário e de fato vai ocorrer a produção da proteína, vai terminar aqui, no UAG. Como bem visto, o AG é um códon de término. Então, voltando à pergunta, a tradução ocorre nos ribossomos, que se dividem em uma subunidade menor e outra maior, e o ribossomo só é montado quando se liga ao mensageiro. Então, gente, é isso aí. Aí está o códon como sendo resposta certa da número 18. Como ela não tem essa alternativa, coloquem como sendo resposta correta a letra E, simbolicamente traçada aqui, tá? Códon. E a última fala o seguinte: qual é o nome da trinca de bases do RNA transportador que corresponde a uma trinca do mensageiro? Já falamos sobre isso. Quem respondeu anticódon está correta. Uma vez que o códon está presente no RNA mensageiro, os códons do mensageiro, lá na tradução, deixa eu pegar aqui o ribossomo,
Na tradução, o transportador vem com o anticódon para poder colocar os aminoácidos na proteína. Bom, pessoal, encerramos, eram 19 perguntas. Muito obrigada por quem conseguiu chegar até aqui. Parabéns para o aluno que conseguiu acertar bastante coisa. Eu vi, eu corrigi e gostei muito do desempenho de vocês. Eu tô bem feliz porque é um tema da nossa disciplina de bio que ele é cheíssimo de detalhes e que se eu não pegar o início, eu não consigo pegar o meio e muito menos o fim. É tudo muito interligado, essa cadeia de detalhes. E eu tô bastante contente com vocês porque eu percebi a evolução aí na construção das respostas. Bom, pessoal, para finalizar, quero dar os recadinhos paroquiais aí, né? Aqueles exercícios todos que vocês fizeram sobre núcleo, interpretações de textos, sobre DNA, enfim, todos os exercícios que a professora encaminhou no Classroom para vocês fazerem, eu vou transformar todos eles em uma única nota com peso 10 e vou agregar lá no diário online. Então, eu peço encarecidamente para vocês, quem não fez ainda, providenciem impreterivelmente até o dia 27 deste mês, novembro. Então, pessoal, não podem deixar de fazer. Por que eu digo isso? Porque o ano tá acabando e a gente tem que se ligar nisso, tá bom? Até dia 27, todos, não sou só eu, todos os professores irão receber material lá postado no Classroom. Agora, a partir dessa data, já não mais. Tá bom, gente? Então, corram atrás do prejuízo, façam bonitinho o que tiver que fazer, encaminhem para a professora, anexem, coloquem lá, que eu vou transformar numa nota e já vou agregar lá no diário online. Isso vai valer como nota e garantindo uma vaguinha aí no segundo ano. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima aula.